Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. Está no ar mais um Boca no Trombone, que leva a você, todos os domingos, as principais informações do momento sobre a aposentadoria, os direitos do trabalhador, INSS, funcionalismo público, segurança pública, entre outros tantos assuntos. Hoje, o nosso programa conta com a participação dos seguintes convidados. O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, Flávio Berneira, e o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, o Sindjus RS, Marco Aurélio Weber. Antes de conversar com eles, vamos ao nosso espaço de interatividade. Você já sabe, né? Você que está em casa pode enviar suas perguntas para os nossos contatos. Deixe sempre o nome e a cidade onde você está falando dentro da nossa consultoria jurídica sobre previdência, os benefícios do INSS. A gente acaba respondendo as questões que são encaminhadas para a gente. O João, lá de Trindade do Sul, tem 47 anos de idade, 17 de carteira de trabalho assinada e 9 anos na agricultura. Posso me aposentar? Pois é, João, você, totalizando, você tem um tempo aí de 26 anos de contribuição. Então, você nem na modalidade de aposentadoria integral, que é quando o segurado, o homem, atinge os 35 anos, tampouco na modalidade de aposentadoria proporcional, que é aquela com um tempo um pouco reduzido, você não chega nesses patamares exigidos. Portanto, agora, nesse momento, você não tem direito à aposentadoria. E, infelizmente, eu quero lhe dar uma notícia. Está em curso o debate, melhor dizendo, da PEC 287, aquela que visa mudar as regras previdenciárias, a reforma da Previdência. Então, você tem 47 anos, você não vai se incluir nas novas regras. Aliás, você vai se incluir nas novas regras, não passa pela regra transitória, porque tem menos de 50 anos. Então, vai ter que cumprir uma idade mínima, a idade mínima de 65 anos para se aposentar. Lembrando, caso a atual regra que está prevista lá na PEC 287 seja aprovada. Antes disso, por enquanto, apenas no campo das ideias. Já falo isso para você ir se programando, você e outros telespectadores que estão numa situação parecida. O Juarez Boniatti, ele enviou um e-mail para a gente. Olá, Solano, gostaria de saber se ainda existe a possibilidade de mover processo para desaposentação ou está encerrado o assunto a nível nacional. Olha, Juarez, nos nossos espaços, tanto aqui quanto na Rádio Bandeirantes, nós já reiteramos que, infelizmente, em outubro passado, outubro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, ele colocou uma pá de cal sobre esse assunto. Então, não é mais possível se pleitear a questão da desaposentação. Lembrando, o que era essa tese? Era aquele aposentado que continuava a contribuir, continuava a trabalhar, ele pedia uma melhora, né, no valor do seu benefício de aposentadoria. STF diz que isso não é possível, então, infelizmente, para você, nem para outro telespectador, pode pleitear a questão da desaposentação, tá bom? Juarez Boniatti, que se comunicou conosco pelo nosso e-mail. Bom, estão comigo na manhã desse domingo, como eu já anunciei, o presidente da FESERCS, o presidente Flávio Berneira, e também o coordenador, presidente da AMAPERGS, vice-presidente da FESERCS, né? O Flávio tem tantas estrelas que a gente acaba confundindo, mas presidente da AMAPERGS e vice-presidente da FESERCS, e o coordenador-geral do Sindjus RS, o Marco Aurélio Weber. Bom, normalmente a gente começa o bate-papo com ou uma entidade ou outra. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu recebi um e-mail e esse e-mail ele se dirige aos servidores públicos, então eu vou querer a opinião de ambos. O Enisaldo Lopes. Bom dia. Eu observava o comentário de vocês no programa anterior e vem uma questão. A Constituição diz que todos somos iguais. Por que os funcionários públicos têm que ser diferentes? No setor privado, quando a empresa vai mal, ela enxuga, corta gastos, ou quando os funcionários não estão satisfeitos com os seus rendimentos, eles partem para uma outra empresa. Funcionários públicos é diferente. Eles só sabem trancar ruas e impedir quem trabalha e produz para pagar o salário deles com esses sindicatos. E aí ele qualifica aqui, bom, isso não cabe a gente aqui, né? Ninguém está obrigado eles a ficar nessa forma.
devem arrumar o que fazer. Tem que acabar com as mordomias, é o que fala o nosso telespectador Flávio. Enes Lopes. Quantos anos já no sindicalismo? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia a todos. Parabéns pelo novo layout aí. Obrigado. Muito bacana. Bastante tempo. Na verdade, eu estou no movimento sindical ainda antes do servidor público sequer ter o direito a se sindicalizar. Né? Que foi em 88. Isso, com o advento da Constituição, e aí, antes disso, nós participávamos de associação, sim, mas que fazia às vezes sindicato. Na verdade, ela fazia o título de associação, sim, fazia muito das vezes de associação, é verdade, mas também muito trabalho sindical à época, para tentar aí, de alguma maneira, driblar o impeditivo constitucional que dava direito, que veio a dar direito depois ao servidor público se constitucionalizar. E não está um pouco deturpada essa ideia do nosso telespectador aqui? Deturpada, infelizmente, uma visão distorcida a respeito dos fatos. Isso é fruto de uma campanha pesada que os sucessivos diferentes governos fazem, infelizmente aí com um apoio de grande parte da imprensa, e faço isso aqui dentro de uma emissora, né, que fez parecer que servidor público não trabalha, que servidor público ganha muito, é cheio de privilégios, quando na verdade nós entendemos, por exemplo, que alguns direitos que servidores públicos têm, conquistados a duras penas, deveriam ser extensivos aos servidores da iniciativa privada. Nós estamos vendo agora a reforma da Previdência, mais um atentado contra o conjunto de trabalhadores privados, públicos e privados. Né? Então, quando o servidor público faz a briga, faz a luta e que é aí criticada pela pessoa que se manifestou, ela faz por ti, pelo senhor, pela senhora. Servidor público presta serviços públicos. Governantes são gestores eventuais, estão de passagem pelo Estado. Quem estabelece as políticas públicas do Estado não são os servidores públicos, nós apenas executamos os serviços públicos. As políticas públicas quem estabelece são os governantes. Lá, quando se colocam como candidatos a governador, independente dos partidos, assumem uma série de compromissos, fazem uma série de promessas, você e o povo deposita sua confiança, depois acontece o que acontece, os serviços públicos aí são precarizados, né, porque não se investe. E aí o servidor público, quando tranca uma rua e chama a sociedade, ele pede justamente o apelo. Quando nós gritamos, por exemplo, que as brigas dos servidores públicos há bastante tempo elas têm sido a tônica por condições de trabalho, por melhores serviços públicos, por mais servidores. Essa é a nossa briga. A questão salarial, eu acho que não há necessidade de fazer uma maior discussão. Acho que qualquer pessoa que está no nosso lugar sabe que se nós estamos brigando para que se possa receber o salário integral em dia, porque isso é o mínimo que se espera para todo e qualquer trabalhador. Então a nossa briga, essencialmente nos últimos anos, isso regra geral para os servidores públicos, é para que a gente possa oferecer para o senhor e para a senhora que pagam, assim como nós pagamos com nossos tributos, prestação de serviços de segurança, de saúde, de educação, de justiça, enfim, todos os serviços públicos que o Estado tem obrigação de nos oferecer por conta dos impostos que nós pagamos, somos nós que executamos. Agora, a forma de que esses serviços públicos serão oferecidos, serão prestados, ela está ligada diretamente a como os governantes entendem que o serviço público deve ser oferecido. Por exemplo, o atual governador entende que não tem que ter serviço público, por isso que nós temos aí uma carência tremenda aí no atendimento à população gaúcha. Verdade, em vários setores, né? Setor da segurança, setor da saúde e também no setor judiciário. A gente tem um déficit, o Sindjus RS tem denunciado aqui e no espaço lá da Rádio Bandeirantes a questão do déficit de recursos humanos na sua área. Mas Marco Aurélio Weber, coordenador geral da entidade, o que dizer desse sentimento que parece que está tomando conta aí de parte da população? Vamos desmistificar isso, né? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Nós que agradecemos, Paulo Solano, fazendo nossas as palavras do Flávio, elogiando o novo layout do programa e também o novo horário, né, que vai permitir que mais pessoas possam engrossar essa extraordinária audiência que já tem o Boca no Trombone, tanto na TV quanto no rádio. Quero me dirigir também aos colegas do Judiciário, ativos e inativos. Mais uma vez estamos aqui participando do programa e trazendo a nossa palavra. Ao Flávio também um bom dia. E nós queremos então, dentro de uma síntese dos fatos, sendo os mais sintéticos possíveis,
Nós temos uma abordagem política sobre esse problema que se coloca no e-mail do telespectador. A abordagem política passa pelo neoliberalismo que está sendo empregado e está sendo tentado empurrar goela abaixo dos brasileiros a partir de Brasília. Não é hoje que eu estou dizendo, não foi ontem, não foi anteontem, vai continuar amanhã. O que se quer implantar no Brasil, o que se deseja implantar no Brasil, é um neoliberalismo tupiniquim que desobrigue o Estado de suas funções mais básicas, de suas funções fundamentais, bem colocadas também pelo Flávio, como saúde, educação e segurança. A partir do momento em que um Estado abre mão de suas prerrogativas essenciais e de seus deveres essenciais, que é o mais importante, esse Estado passa a se deturpar, esse Estado passa a se desintegrar. A sociedade fica sem assistência e vamos especificamente, pontualmente para o ouvinte, para o telespectador, responder que a primeira rebelião nas penitenciárias do país ocorreu no Amazonas e aquele presídio está sob concessão, ou seja, uma espécie de privatização, ele está entregue à iniciativa privada. E aí eu pergunto, por que ocorreu a rebelião? Porque a concessionária naturalmente não tinha sob seu emprego agentes suficientes para conter. Assim ocorre, e pior, num estado como o Rio Grande do Sul, que não investe em saúde, não investe em segurança, não investe em educação, também é pior. Se ocorrer uma rebelião aqui, saiba a sociedade que não existirão agentes suficientes para cumprir isso. Por isso, não se deve culpar o servidor público. Pois não... E muitas vezes, né, Marco, aquele particular que está praticando, está executando o serviço público, ele não tem aquela expertise, aquela técnica, aquele cuidado que o servidor público o detém, porque passou por cursos, já está há algum tempo na atividade, né, porque os servidores públicos que são postos em atividades de contato como esse, nas penitenciárias, são aqueles que já têm um tempo na carreira. Né, que eles já passaram, já galgaram funções dentro da sua atividade para chegar ali, porque é uma função mais dificultosa. Então, a expertise do servidor público, ela faz a diferença. Exatamente. E se tem como um exemplo claro, nós que procuramos nos informar, e todo aquele leigo que procurar se informar, que a iniciativa privada ela tem uma desvantagem muito grande, ou seja, ela paga, além de pagar menos teoricamente, né, porque hoje nós estamos aquém, a nossa faixa, a nossa remuneração está aquém da iniciativa privada, é o momento, ela teoricamente emprega por baixos salários e não prepara como é preparado o servidor. E eu vou dizer mais, eu vou trazer agora, falei sobre a segurança, sim, né, eu vou falar sobre os servidores da justiça, esclarecendo a esse telespectador. Nós, na Justiça, eu tenho 28 anos de judiciário e durante esses 28 anos eu cumpri plantões, eu cumpri horas extras sem receber nada, porque nós não temos direito. Fiz plantões nas comarcas de onde participei, gratuitos, de madrugada, e no outro dia eu tinha que estar trabalhando normalmente. Quem da iniciativa privada faz isso sem receber hora extra? Verdade, Os né? servidores da Justiça. E assim como faltam agentes penitenciários para controlar os presídios, também faltam servidores da Justiça para dar andamento aos processos. Porque o processo não é o juiz com a caneta que faz ele andar. Quem faz o processo andar somos nós, os servidores. Verdade. Bom, eu quero saber também a opinião da Amapergs e do Sindijus sobre o retorno agora no próximo mês. Estamos findando aí o mês de janeiro, né? Já em fevereiro nós temos o retorno das demandas que não foram votadas no pacote, né? No pacotão do Sartori, elas voltam para o crivo, para análise dos deputados estaduais. Flávio Berneira, qual é a expectativa para o andamento, para a análise, né, dos deputados estaduais sobre o que falta ainda ser analisado, ou seja, a extinção do artigo 35, a cessão
dos próprios sindicalistas para os seus cargos, né? Sem remuneração, isso está posto lá no pacote. Temos ainda a questão dos plebiscitos para que algumas empresas, como a CE, sejam extintas, a desnecessidade desses plebiscitos. Qual é a expectativa das entidades? A expectativa é que a Assembleia não garanta, não dê uma maioria que o governo espera ter. Agora é o momento dos deputados serem chamados à responsabilidade. O governador, né, já cometeu a violência de encaminhar os projetos que atacam direitos históricos, que atacam serviços públicos, que diminuem a capacidade do Estado de oferecer serviços públicos sem discutir com ninguém. Então essa crítica já está muito clara e será cobrada de forma permanente ao longo do tempo. Agora os olhos estão voltados para a Assembleia Legislativa. Eu tenho dito nas nossas manifestações que os deputados não possam imaginar que vão votar sem que estejamos acompanhando atentamente e fazendo um esforço para manter uma memória a respeito dos seus votos. Então a expectativa é de que, como disse, de reunir forças novamente, concentrar os servidores novamente para fazer aí na Assembleia a discussão necessária, o convencimento necessário, a cobrança necessária aos deputados para que pressionem o governo para que esses projetos sejam retirados da Assembleia Legislativa. Sim. Tá? Por tudo isso, mas com destaque pela absoluta e total falta de discussão. Não se pode imaginar fazer o que o governo fez e que pretende fazer ainda sem nenhuma discussão com a sociedade, com os servidores, né, com as pessoas diretamente envolvidas e interessadas nessas questões. Tem que ter debate, né? Tem que ter conversa. É o mínimo que se espera de um governo, né? Conversar com aqueles que serão atingidos pelas medidas. Marco Weber, também a sua impressão? Ou seja, é uma PEC, né? É a proposta de modificação na Constituição. Tem que ter 33 votos. Será que o governo tem? A nossa leitura, enquanto sindicato, o Sindijus já está, esclareço à sociedade e aos nossos servidores, o Sindijus já está, em que pese a Assembleia continuar nesse recesso de janeiro, trabalhando junto aos deputados, reforçando a argumentação junto àqueles que votaram contra e procurando angariar adeptos à derrubada, ou seja, a não aprovação desses projetos de emenda constitucional. Nós cremos com bastante convicção que nenhuma das PECs, como prefiram, será aprovado, porque a Assembleia Legislativa é composta por parlamentares conscientes e que sabem que o serviço público é essencial, que sabem que essas empresas estatais que estão aí na berlinda também são fundamentais para que o Estado continue alavancando o seu progresso, muito Sim. embora não seja não seja vontade do governador que o Rio Grande do Sul seja catapultado e vença realmente as suas dificuldades por linhas corretas, mas sim por linhas tortas. O governador está sendo canhestro. A política do governo do Estado é totalmente na contramão da história e na contramão dos fatos. Tá certo, realmente, né? Que os deputados estaduais coloquem a mão na consciência e olhem como um todo, né? Olhem o Estado do Rio Grande do Sul, os cidadãos, os servidores, toda a sociedade para avaliar as questões que estão lá postas e decidam de forma mais adequada. A gente vai para um pequeno intervalo, já a gente retorna com mais informações aqui no Boca no Trombone de hoje, mais consultoria e o bate-papo com a Amaperg Sindicato e com o Sindijus RS no Boca, no seu ano 28, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. De volta com mais Boca no Trombone, na manhã do seu domingo, você já sabe, né? Estamos em novo horário, sempre às 8h30 da manhã, aqui no Canal 10, aqui na TV Bandeirantes, das 8h30 às 9 horas, o nosso espaço dos trabalhadores, dos servidores públicos. A gente responde muitas questões que se referem aos benefícios do INSS e conversa com as entidades do serviço público. Bom, questões que chegam pela nossa interatividade. O Marcos Intelros, por e-mail.
Solano, trabalhei por 4 anos numa empresa que me pagava periculosidade, porém no meu PPP não consta a informação. Eu trabalhei exposto a agentes nocivos, defensivos agrícolas, agrotóxicos. Pedi a correção na empresa e a empresa não corrigiu. Isso está correto? Não, Marcos, não está correto. Você tem direito a que o empregador lhe forneça esse PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, devidamente preenchido, aonde, além dos seus dados pessoais, estarão as suas funções e, mais ainda, a qual agente nocivo você está exposto na sua atividade. Então, você tem direito a isso. Caso o empregador não tenha fornecido, você, com esse indeferimento, já pode solicitar na Justiça do Trabalho, através de uma reclamatória trabalhista, a apresentação, a exibição desse documento de forma correta, tá bom? Marcos Intelross, que mandou o e-mail para a gente aqui no Boca no Trombone. Bom, eu estava conversando com os colegas de hoje, Flávio Berneira e Marco Aurélio Weber, pelo Sindijus RS. Marco, a categoria está atenta, né, a toda essa movimentação que vai ocorrer na Assembleia Legislativa, mas também às questões que dizem respeito à própria situação dos servidores do Poder Judiciário. E não pode ser diferente, né? Nós estamos todos irmanados aí com a Polícia Civil, com a SUSEP, com o CEPERS. Nós estamos trabalhando num bloco maciço, monolítico, e procurando combater essas modificações, essas mudanças, esses projetos de lei, projetos de emenda constitucional que o governo jogou à Assembleia, como bem disse o Flávio, sem nenhum debate prévio, seja com a própria Assembleia, seja com a sociedade gaúcha. Está colhendo os frutos que plantou, ou seja, está sofrendo derrota e vai sofrer certamente derrota após derrota, principalmente nos projetos de emenda constitucional. Marco, defasagem hoje dos funcionários que prestam serviço ao Poder Judiciário. Em 2017, isso na variação para 2016 já aumentou, já tivemos um número maior de servidores se aposentando nessa virada do ano? Nós estivemos numa reunião com o presidente do TJ na semana retrasada, não, foi semana passada. E ele nos externou a preocupação do Poder Judiciário com as aposentadorias. Nós temos hoje cerca de 2.000 cargos vagos e é assustador o número de servidores que estão procurando a sua aposentadoria justamente pelo que ocorre em Brasília, o que vem de Brasília, o que respinga de Brasília, que é esse projeto de reforma da Previdência. Sim. Que é uma outra frente, como eu sempre digo, que nós estamos imbuídos em lutar. Nós lutamos em 2 frentes, nacional e estadual. Vamos ter muita briga em 2017, talvez até num volume maior do que foi 2016. Tá certo. Flávio Berneira, ainda durante esse mês que está findando, o mês de janeiro, o vice-presidente da entidade, o Cláudio Fernandes, esteve representando a Amapergs em Brasília, né, numa reunião junto lá com o ministro da Justiça, junto com a federação, né, a FENASPEM e demais entidades, tratando dessa crise do sistema prisional. O que a gente pode trazer, resumidamente, do que aconteceu lá nessa reunião e as proposições para esse ano de 2017, que começou muito quente, né, em vários presídios do país? Bom, primeiro que era uma crise previsível, né? Tu é testemunha que a Vilma, que é presidente do sindicato lá no Rio Grande do Norte, numa fala que fez aqui, num evento que fosse mediador, ela já tinha externado essa possibilidade de uma crise lá no Rio Grande do Norte. Seminário das Mulheres promovidos pela Amapergs. Exatamente. E isto aí, infelizmente, é uma possibilidade presente em todo o território nacional, por uma simples razão. O Estado abriu mão do seu papel no sistema prisional. Tá? Tem como política pública tão somente construir presídios e ainda assim não constrói na quantidade necessária. Não faz nenhum tipo de investimento, sobretudo na contratação de servidores, para que nós possamos aí desempenhar aquilo que nos é de responsabilidade, que é garantir a manutenção do indivíduo preso, lá, a execução da pena e realizar o tratamento penal. O tratamento penal, o pouco que é feito com esforço brutal dos servidores aí que trabalham na área técnica da SUSEP.
Por conta disso, o Estado sequer separou, tem separado, isso é uma realidade no país inteiro, separado os presos por tipificação, ou por primariedade, ou por qualquer outra razão, senão tão somente por qual facção pertence. Então o Estado instrumentalizou, deu as condições para que os presos se organizassem em facções e aí perde o controle, né? Então, infelizmente, a nossa fala lá com o ministro foi nesta direção, chamando a atenção para isso e da importância de se aprovar medidas, alterações constitucionais, exemplo da PEC 308, que colocará e pretende colocar o sistema prisional na Constituição Federal, que sequer estamos lá e por isso essa é uma das razões da falta de uniformidade, de padronização dos serviços no país. Lamentável, né? Quase 30 anos depois da promulgação da Constituição e ainda não temos essa regulamentação lá. Flávio, e o Presídio Central? Muito se pergunta, né, sobre a administração, como que daqui para frente ficará. Também foi tratado? Também foi tema dessa reunião? O Presídio Central sempre é tema, né? Dos debates, até porque se fez todo aquele barulho a certa ocasião de que é o pior do país e de certa forma é bem complicado para o Central, não negamos isso. Mas eu chamo a atenção que a SUSEP saiu do Presídio Central na época com 6 agentes penitenciários, sendo substituído pela brigada com um número de em torno de 150 policiais militares. Era uma medida provisória, temporária, para que se tomasse as iniciativas necessárias. Entre elas, construir novos presídios para abrigar os presos central e contratar servidores penitenciários. Já se vão 20 anos. Né? E a Brigada Militar está lá, fazendo falta no policiamento ostensivo, numa violência às previsões constitucionais, que aquilo lá é papel da SUSEP, né? E os governos passam, né? Reformam o presídio central, se fala em demolição, não se tomam as providências. Sim. Mas não é só o central, todos os presídios do Estado do Rio Grande do Sul têm 3 problemas cruciais que dão margem, e assim é no país inteiro, dão margem a todo esse tipo de crise. Deficiência de servidores, superlotação, né? E políticas mal elaboradas. Políticas públicas para o setor penitenciário sem que se escute quem trabalha na área. Palpiteiro de toda a ordem, de tudo que é canto aparece para dar palpite, opinião a respeito do sistema prisional. Essa é uma das razões que fez que se chegasse a esse ponto. Sem fundamento, né? Tudo que é palpite a gente for aplicar, por favor, né? Ainda dentro da nossa interatividade, o Pedro de Borba. Me aposentei por idade e continuei trabalhando, ganhando bem mais. Tem como pedir revisão? Olha, Pedro, se a sua intenção seria fazer o pedido de uma desaposentação, até respondemos no início do programa, isso não é mais possível. Então, essas contribuições posteriores, elas não influem no valor atual da sua aposentadoria. Agora, caso não tenha transcorrido 10 anos da concessão do seu benefício, você deve procurar consultar um profissional especializado na matéria para ele analisar a concessão lá do seu benefício e, eventualmente, tendo um equívoco nessa concessão, é possível sim você pedir uma revisão. Quero agradecer ao Marco Aurélio Weber pelo Sindjus RS e o Flávio Berneira pela Amaperg Sindicato, que fizeram comigo o Boca no Trombone desse domingo. Ponto final é mais um Boca. Mais uma vez, muito obrigado a você também pela sua audiência. Siga participando durante a semana, enviando as suas mensagens para o nosso celular, para o nosso e-mail. Você confere a reprise e fica por dentro do programa que também vai ao ar lá na Rádio Bandeirantes, na nossa página lá no Facebook e pelo nosso portal na internet. Domingo que vem a gente volta, é horário novo, hein? Das 8h30 às 9 horas da manhã. Consultoria, informações sobre funcionalismo público, aposentadoria, segurança, olha, vários assuntos que a gente trata aqui no Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.